Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o dia do síndico e também do teólogo. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Obra TV. E hoje vamos falar sobre franquias, expandindo negócios. Você aí, empresário, já pensou em ampliar o seu negócio? E você, empreendedor, já pensou em iniciar um negócio? Hoje vamos entender como que funciona o mercado de franquias e quais os mitos que rondam esse setor, que é um dos melhores investimentos da atualidade, mas que exige também muita dedicação e persistência por parte do empreendedor. Quem vai dar todas as dicas e tirar todas as nossas dúvidas é a consultora de negócios, Renata Zunho. Boa noite, Renata. Muito obrigada por estar aqui no programa de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e poder compartilhar com vocês informações do franchise. E você aí de casa já pode enviar então a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que a Renata vai responder aqui no programa. Nós já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito também para lembrar você que estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Renata, então, para começar o programa de hoje, como está o mercado de franquias atualmente? Então, vamos falar um pouquinho do mercado, trazendo projeções assim para 2022. São projeções bem otimistas, A gente pode falar que a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, ela realiza projeções anuais e ela iniciou o ano com projeções de 9% de crescimento do setor a nível faturamento. E em junho se reveu esses números e a projeção passou a 12% e vem se concretizando realmente, assim. Então, a gente veio, o mercado de franchising, ele veio de 2 anos ali, 2020 e 2021, em que ele sentiu, ele ficou muito sensível, no mercado com a pandemia. E ele, é com muita felicidade que a gente fala, que ele realmente se recuperou, Ele se recuperou e ele voltou a crescer como sempre foi, Desde que o franchising foi instituído no Brasil, ele sempre teve um crescimento sustentável. Na pandemia ele sentiu um pouco e agora ele se retomou. Foi uma grande retomada 2022. Já está no mesmo nível de faturamento? Já passou 2019. Então, assim, as perspectivas são ótimas, realmente. E, Renata, investir em franquias realmente é um bom negócio? Assim, a gente sempre fala, o franchising, ele traz uma série de regras e normas que visam justamente proteger, o franqueado. Então, o que a gente fala, A gente compara muito o sistema de franchise com os negócios independentes. E temos vários estudos que comprovam, que tu investir em uma franquia é 5 vezes mais seguro do que tu abrir um negócio próprio.
né? Porque a franquia, ela traz toda a bagagem que aquela franqueadora já construiu ao longo do tempo, né? Ela já passou por uma série de problemas, experiências. Então, ela entrega para o franqueado todo esse conhecimento, né? Toda essa metodologia, todo esse know-how importante para que o franqueado possa construir, então, o caminho dele, né? Então, sim, né? Os riscos diminuem muito, tá? Isso é comprovado já através de inúmeras pesquisas. E o franchising, ele traz toda essa segurança, né, para esse investimento mais certeiro, mais seguro mesmo. Ótimo. E é possível investir com pouco dinheiro? Quanto que seria esse mínimo em média? A gente fala muito, assim, a gente fala investimentos, né? Existem uma gama de investimentos de franquia. As microfranquias, elas cresceram muito, né, no país. De uns tempos para cá, a gente pode falar. As microfranquias? As microfranquias elas seguem os mesmos critérios, a mesma lei de franchising, porém elas têm investimentos mais baixos. São investimentos de até R$105 mil, tá? São consideradas microfranquias. Então, elas têm baixo investimento e, assim, necessariamente elas devem ter uma baixa complexidade operacional também. Né? E elas cresceram muito no sentido de que, com a instabilidade do cenário do Brasil, assim, as pessoas acabaram procurando negócios com investimentos menores, né? Mesmo aquelas pessoas que têm essa disponibilidade ampla de capital, elas preferem diluir os riscos, né? Então, as microfranquias sofreram um boom, assim, ali 2017, 2018, realmente, assim, elas se proliferaram muito no mercado de franchising, elas tomaram uma parcela, uma fatia bem grande do mercado. Em média, um valor desses menores investimentos? Temos investimentos de 70, todos os investimentos abaixo de 105 mil, elas são considerados uma microfranquia. Com 20 mil é possível? É possível, temos vários negócios. Esses negócios muito pequenos, a gente chama, não tem um conceito bem definido, mas existem ainda uma outra ramificação que são as nanofranquias, que são investimentos menores ainda. Não tem uma literatura bem concreta com relação a isso, mas existem esses negócios, hoje em dia, muito atrelados a home base, que não precisam de ponto comercial, né? Ou seja, tu consegue abrir o teu negócio da tua casa, né? Geralmente, a gente fala de serviços, né? E que também cresceram muito no mercado. Perfeito. E o lucro de uma franquia, Renata, ele é garantido? A gente nunca pode garantir nada, né? A gente sempre fala que os riscos são inerentes a qualquer negócio, né? Então, assim, o que a gente fala como consultora, né, propriamente dito? Assim, a gente não pode garantir lucratividade. Qual é o papel da franqueadora? É estabelecer cenários, critérios, né? Se legitimar daquilo que a gente construiu baseado em muita história, experiência, dados, números, né, que a gente vai criar e consolidar esses cenários. Mas não existe garantia, né? Existem riscos, são inerentes de qualquer negócio, inclusive do franchising. O franchising, ele vem diminuir esses riscos. Mas a gente não pode garantir a rentabilidade, a lucratividade do negócio. Porque a gente sabe que tem uma série de variáveis, né, que interferem no negócio. Às vezes, uma operação super saudável, rentável, aparece uma obra na frente da operação e a operação para de performar. Então, assim, acontece... Vem uma pandemia. Vem uma pandemia. Existem N variáveis que podem, né, que podem realmente acarretar nesse prejuízo para o franqueado. Certo. Então, não existe essa garantia. E o retorno deste investimento, ele é muito demorado? O que a gente pode falar com relação a payback, né, retorno de investimento das franquias? A gente pode falar de uma média de mercado bem bacana de 24 a 36 meses, como se fosse uma média padrão. Ainda a gente pode segmentar mais no sentido de segmentos. Então, o segmento da alimentação tem outra média, o segmento dos serviços diminui aí para 15 a 18 meses. Então, a gente tem aí essas ramificações. Mas o importante é que o investidor, o potencial franqueado, ele consiga analisar e entender as variáveis do negócio, né? Porque muitas vezes esse retorno do investimento, ele está atrelado à montanha do investimento que tu vai fazer, né? Geralmente, investimentos mais baixos têm um payback mais rápido.
Então, a gente tem que entender bem essa lógica toda da franqueadora. Mas também depende da rentabilidade daquele negócio. Com certeza, né? Então, com certeza. uma nano-franquia possivelmente vai ter uma recuperação do valor investido muito mais rápido, mas o retorno, o lucro, Com certeza. também vai ser menor. Muito menor, com certeza. E continuando falando sobre a questão da rentabilidade mesmo, né? É necessário, então, ter um plano B ou uma reserva de emergência? Então, né, como a gente pode falar, assim, a pandemia ela veio nos trazer justamente isso, né? Ela veio nos demonstrar as características do empresário brasileiro, né? De não ter essas reservas, de ser muito ousado, muito destemido. Isso nos trouxe olhar com isso com muito mais critério, assim, é entender. Isso traz muito o desenho do perfil do franqueado que a gente tem que trabalhar. Que é isso, ele tem outra renda ou ele vai sobreviver só daquela receita, daquela franquia. Tudo isso faz sentido para a franqueadora definir, aprovar ou reprovar um perfil de franqueado. Tá? É muito importante isso. Essa reserva, capital de giro na operação, essa reserva de emergência que o franqueado tenha, vai ser critérios que a franqueadora vai definir se ele tem que ter ou não tem que ter. Então, não basta eu ter o dinheiro, eu tenho que ser aprovado em critérios para ser um franqueado. Com certeza, Ivaniera. A gente fala muito assim, que o perfil do franqueado ideal, ele é muito importante para o sucesso da operação lá na ponta. As franqueadoras se preocupam muito com esse perfil, fazem uma avaliação, não é simplesmente vender franquia, gente. É muito importante esse entendimento. Até porque é um investimento de marca muito grande ao longo de tantos anos, né? Para ser aprovado de qualquer forma. Com certeza. Isso é muito importante. E quais os riscos de quebrar e como se prevenir de possíveis erros? Uma franquia quebra? Lógico, ela pode ser, qualquer negócio pode acontecer, né? O que a gente procura, né? A gente sempre fala, o sistema de franchising, ele bem estruturado, bem planejado, profissional, ele visa justamente trazer essas proteções, que é dar todo o suporte, todo o monitoramento, né? Toda a estrutura necessária para o franqueado performar lá na ponta, né? Conseguir realmente performar. A gente sempre fala que a franqueadora, ela não é para ela fazer pelo franqueado, mas é para ela ensinar o franqueado a como ele deve fazer. Né? Então, assim, é muito importante essa transferência de conteúdo, transferência de know-how, justamente para diminuir todos esses riscos. E qual que é exatamente o papel do franqueado, então, na operação? A gente fala hoje em dia, assim, né, muito a gente traz muito o papel do franqueado como operador local, né? E o que a gente trabalha hoje muito, assim, é o protagonismo do franqueado. O que antigamente, lá atrás, a franqueadora, ela falava muito que ela ditava as normas, ditava as regras e os franqueados precisavam obedecer. O franchising, ele foi evoluindo, ele foi amadurecendo, né, e se reinventando. E hoje, a gente quer, sim, franqueados, protagonistas lá na ponta, para que possam localmente se desenvolver e realmente performar naquele local. Né? O franqueado, ele pode propor melhorias na franquia? Deve. Hoje em dia... Porque muitas vezes se tem a impressão de que o franqueado ele tem que seguir à risca a cartilha e não pode contribuir. Ele pode levar, então, para o franqueador, nesses momentos, que a gente sabe que tem bastante momentos de conversa, reunião com o franqueador, ele pode levar sugestões de melhoria? Deve. E assim, pessoal, é importante, a palavra-chave hoje do franchising é colaboração, que é justamente isso, essa interdependência mútua entre franqueado e franqueadora. Essa colaboração, ela transforma os negócios, ela ajuda uma rede como um todo. Então, a franqueadora, no lado dela, ela tem que estar muito aberta para escutar, né? Escutar e entender o que ela pode, daquele franqueado, daquela informação daquele franqueado, replicar em toda a rede e trazer benefícios para todos. Né? Então, a franqueadora hoje, ela tem que ter esse caráter colaborativo. Só visa agregar para o negócio como um todo. Porque tem questões... que são muito particulares de cada região. O Brasil é um país gigantesco, a gente sabe disso. Então, pode haver uma franquia em que, na região Nordeste, na região Sul, enfim, no Brasil todo, pode ter essas particularidades e também pode haver essas adaptações da franquia àquelas regiões, né? Perfeito, Ivaniera. A gente fala que o Brasil são vários países dentro de um, né? Porque são características muito diferentes. Então,
Então, a gente sempre fala isso, a franqueadora ela tem que ter esse olhar, né, empático para entender essas diferenças nos territórios e conseguir flexibilizar isso, porque o objetivo final é fazer o franqueado performar, é fazer o franqueado realmente, enfim, ter um sucesso lá na ponta. Então, ela vai ter que costurar e fazer esses devidos ajustes. E, inclusive, até eu queria comentar que, por experiência própria, a grande rede de fast foods, que eu não vou comentar o nome aqui, se tu comeres aqui no Sul é um sabor, São Paulo é outro, Bahia é outro, no Chile é outro. Então, realmente, é uma rede de franquias que ela vai adaptando o sabor de acordo com os locais e faz toda a diferença mesmo, né? Exatamente, vai se adequando às tendências, né? No objetivo final, ela tem que preservar o DNA, né? O que a gente fala, o propósito da rede, né? O valor que ela realmente, a cultura organizacional da empresa. Porém, ajustes têm que ser feitos para viabilizar a operação. Perfeito. Uma pimentinha a mais não faz mal para ninguém. Não faz mal. E quais as vantagens e desvantagens da franquia em relação a um negócio novo? O que a gente pode trazer, né? A gente traz as vantagens, assim, da franquia de um modo... Eu poderia falar aqui horas, né? As vantagens, de um modo geral, é realmente o que a gente fala, né? Esse conhecimento, esse know-how, né? Então, a gente entrega metodologia, processos internos. Tu tem todo um apoio da franqueadora, um suporte, capacitação, treinamentos. Tu vem com uma bagagem, tu percorre um caminho muito grande, né? Estando com o suporte da franqueadora. Tá? Então, isso com certeza é a maior vantagem, né? Tu tem uma grande rede por trás. Encurta muito o processo de aprendizado, né? Quando a gente está montando um novo negócio, a gente vai aprender aquele negócio, vai estudar. E tendo uma franquia, então, já traz toda aquela bagagem. Tem uma questão muito importante que eu gostaria de trazer aqui, que eu vejo que é a parte do marketing também, não é? Sim. O nome da franquia, a identidade, a identificação do público com aquela marca, isso também favorece na credibilidade daquele negócio, né? Por mais que seja uma franquia nova, já traz uma bagagem do nome consigo, né? Bem lembrado, Ivanir, assim, acesso a um marketing profissional e estruturado é uma das grandes vantagens. Porque ele entrando para uma rede, ele tem esse acesso que ele não teria se fosse de forma independente, né? A gente sabe todo o trabalho que envolve uma construção de uma marca, né? De todo um plano de mídia, né? De marketing do negócio. Então, realmente, esse acesso é uma grande vantagem. Já dá para dizer que tem a metade do caminho andado, então. Exatamente. E desvantagem, né, Ivanir? O que a gente pode trazer aqui? As principais, assim, tu tá, sim, dentro de políticas de rede que tu vai ter que seguir. Normas, regras, né, alguns critérios, a gente está amarrado a um contrato de franquia, né, que elenca ali responsabilidades de franqueado e franqueador, e a gente tem que cumprir. Então, sim, traz algumas amarras, né, algumas coisas que a gente tem que cumprir mesmo. Perfeito. Então, agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e com a interação da nossa audiência. É bem rapidinho, fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. Temos conosco hoje a consultora de negócios Renata Zunho, que está falando sobre franquias expandindo negócios. Renata, quantos sócios pode ter uma franquia e qual é o papel dos sócios na operação? Com relação aos sócios, né, vai depender muito dos critérios da franqueadora, né? Podem ter vários sócios,
Pode ser um sócio só, vai depender da avaliação da franqueadora, né? A franqueadora, ela pode criar os critérios dela para definir um perfil. Então, assim, ela pode exigir um sócio operador, como ela pode exigir um sócio somente investidor, né? E o papel desse sócio vai ser realmente operacionalizar o negócio. Dentro do negócio, então, os sócios podem ter papéis diferentes Com também. certeza. Como uma empresa. Exatamente, Normal. exatamente. Interessante. E agora eu quero aproveitar e pedir atenção aí para o pessoal de casa que está nos assistindo, porque chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui pelo WhatsApp. Então, vamos lá. Já estava pensando em investir em meu próprio negócio e agora, com o 13º, pretendo tirar o plano do papel. Não havia pensado em uma franquia. Onde posso buscar mais informações e orientações se abro meu próprio negócio ou invisto em uma franquia? Está perguntando o Douglas Júnior, de Novo Hamburgo. Quando a gente está falando em franchising, né, a gente sempre deve buscar as grandes instituições, né? A Associação Brasileira de Franchising, a ABF, né, o portal de franchising vai te trazer bastante informação, tem muito conteúdo, conhecimento, oportunidades. A gente tem o próprio Sebrae, que é uma outra instituição que traz todo um conhecimento, né, do mercado, do segmento. O que a gente sempre fala, Amanda, é importante a gente fazer uma imersão naquilo que a gente realmente quer, né? Tu tem que dominar, entender o teu negócio. Hoje em dia as ferramentas estão aí, né? A gente tem acesso a tanta ferramenta, a gente consegue ter tanta informação, né? O que a gente fala com relação ao franchising propriamente dito, que evoluindo em alguma rede, é importante a gente fazer um bate-papo com um franqueado, né? Tentar entender. A gente tem acesso a tudo isso hoje, né? A gente pode entender se ele está satisfeito, se a gente realmente se interessa por uma marca, conversar com o franqueado e entender, né? Realmente, se ele está satisfeito, qual é o suporte que ele recebe, se o marketing é bacana. Então, tudo isso é muito importante para a pessoa tomar qualquer decisão. Perfeito. Comentasse aqui 2 ou 3 fontes aí, a ABF. Exato. Né? O Sebrae, que tem experiência bem grande nessa questão aí, muito recomendável. Mas também tem muitos profissionais contadores, não é? Com certeza, com certeza. Que podem dar essa orientação e até fazer, montar um plano de negócio, fazer análise das 2 opções. Mas eu trago aqui um aconselhamento que eu sempre dou para os nossos clientes, que tem que se especializar naquele negócio, porque como qualquer empresa, tem que saber gerenciar o negócio. Não basta apenas saber, por exemplo, sou um ótimo vendedor. Beleza, eu tenho que vender também, mas eu tenho que administrar pessoas, tributos, contabilidade, enfim, tem que ter toda a parte produtiva. Então, a especialização é muito importante, né? Muito bem. E como funciona uma franquia quando se tem sócios? Eu acredito que aqui em relação a lucros, responsabilidades... Então, né, quando se tem sócios, é o mesmo sentido, né? O que a gente sempre fala, né, Evanira, a gente estava falando. Realmente, uma franquia não é igual a uma filial, né? Então, a franqueadora, ela vai passar todos os direcionamentos, né? Como ela deve ser gerida, né? A gente passa, então, todas as orientações, mas a distribuição fica a cargo dos sócios, propriamente dito. Certo, às vezes as pessoas confundem uma franquia com uma filial. Exato. São filiais da mesma empresa? Não. São CNPJs diferentes, com sócios diferentes, com resultados diferentes. Perfeito. Também, né? São CNPJs completamente independentes, né, em que tem as suas responsabilidades fiscais, tributárias, trabalhistas. Lucro ou prejuízo. Lucro e prejuízo, exatamente. Independente do tamanho da franquia, Renata, tu sugere um número mínimo ou máximo de sócios ou independente? Não, pessoal, não. Isso é bem relativo, assim, e bem estratégico, sabe? Do ponto de vista daquele que está comprando a franquia. Às vezes, o investimento é muito alto, que é importante, né? Esse conjunto de forças, né? Para viabilizar o investimento em uma franquia. Outras vezes, vão ter franqueadoras que vão dizer que não, que aceitam só um sócio, porque eles acreditam que a rentabilidade do negócio, ele vai ser bacana para uma pessoa. Então, tudo isso é estratégia, né, da franqueadora propriamente dita. Entendi. Então, continuando por aqui com as perguntas que vieram pelo nosso WhatsApp. A Letícia Freitas, de Campo Bom, ela escreveu: eu já tenho uma reserva financeira para investir em um negócio, mas não o suficiente. O que seria melhor, procurar um sócio ou contrair um empréstimo bancário? Com relação a
contrair algum financiamento, algum empréstimo, né, alguma coisa nesse sentido, a gente vai ter que analisar as oportunidades do mercado, porque muitas redes de franquias sequer aceitam, né, ou seja, elas exigem que o franqueado tenha a integralidade do capital para investir no negócio. Outras vão definir ali que tu tem que ter 60% a 80% do valor do investimento. E outras, sim, permitem essa busca por financiamentos, até ajudam nessas parcerias, tem parcerias com bancos, né, e com instituições financeiras para viabilizar esse negócio, propriamente dito. Mas isso vai depender da estratégia do negócio. Enfim, acho que é uma estratégia bem da pessoa, né, se um sócio ou um empréstimo bancário, de acordo com o que a franqueadora definir. Né? Porque muitas pessoas, assim, a franqueadora, então, ela só permite que tu tenha que ter todo o valor do investimento. Então, né, a tua saída é procurar um sócio para integralizar o capital. Sim. Muito bem. E, então, o que são e como funcionam as cotas de franquias? Essa pergunta é bem atual, bem bacana, gente. As cotas de franquias, a gente fala que são investimentos passivos, tá? O que é isso? Um franqueado, ele vai fazer um investimento numa cota de franquia. Uma cota é uma fração da franquia. E ele vai ter o retorno do investimento daquela cota, né? Proporcional ao seu investimento. Obviamente, se a operação for rentável, senão ele não vai receber nada. O que a gente fala dessa cota? Esse franqueado não vai ter participação na gestão do negócio, tá? Ele vai somente fazer um investimento passivo no negócio. Então, ele é um cotista, não um sócio. Exatamente. O que ele é, né? O que acontece, assim? As franqueadoras, elas buscam isso como uma estratégia de expansão com mais velocidade. A gente quer expandir, a gente precisa de volume de capital para isso, então a gente oferta no mercado e vai ter pessoas que vão comprar essas cotas, né, em que a gente consegue aí um montante bacana para crescer. E, Renata, continuando então por aqui, o Denis Moreira aqui de Canoas, ele quer saber como é a relação dos franqueadores com os franqueados. É bem importante essa pergunta, assim, eu acho ela fundamental, assim, o relacionamento entre franqueado e franqueadora, pessoal, é um dos pilares hoje que a gente fala do franchising, tá? Então, assim, a importância do franqueador olhar, se conectar com o franqueado, entender o franqueado, saber se colocar no lugar do franqueado, né? Como a gente fala, uma rede, quando a gente desenvolve projetos de franquia, a gente constrói projetos pensando em 50, 100, 200 unidades, né? A gente constrói... Então, a gente tem que pensar que existem aí um mundo, né, de coisas acontecendo em que a franqueadora tem que estar ao lado do franqueado para construir, né, esse caminho saudável. Tem que ter a estrutura do suporte, não é? Com certeza. Não basta eu ter um negócio bom que possa ser franqueável, pode ser assim chamado. Exatamente. Eu tenho que ter uma estrutura da franquia, da franquia para dar todo este suporte e é necessário para desenvolver o franqueado também, não é? E eu acho que o franchising, ele caminhou muito nessa tendência mesmo das relações humanas, né? De valorizar a pessoa, de olhar para a pessoa, entender que ali tem um mundo à parte, diferente, e cabe à franqueadora também esse papel. Então, quando a gente fala, né, quando a gente constrói, né, uma franqueadora de uma forma estruturada, planejada, gente, a gente tem um trabalho por trás de tudo isso, né? Tem que ter todo esse desenvolvimento, esse suporte para a gente conseguir, né, ter lá na ponta um sucesso nas operações. Perfeito. Renata, para finalizar, quem está iniciando no mercado, qual é a dica de ouro que você daria? A gente sempre, eu gosto de falar bastante de alinhar as expectativas. Tá? Eu acho que um franqueado e uma franqueadora com um alinhamento de expectativas bacana, bem alinhados, as chances de sucesso nesse relacionamento e na operação lá na ponta são muito maiores. É importante ter um namoro, noivado, tudo com casamento. Com muito cuidado. Não dá para partir direto para o casamento. Exatamente, exatamente. É uma venda, é um negócio para a vida, né? A gente não está vendendo um calçado, uma blusa, né? A gente está vendendo um negócio, anos de contrato, né? É muito importante esse cuidado. Então, eu quero aproveitar. Chegamos ao final do nosso programa. As perguntas que foram enviadas serão respondidas logo após, então. E também eu quero agradecer a Renata pelos esclarecimentos, por ter estado aqui conosco no programa de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. E eu quero agradecer a toda a nossa equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. E lembro que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã,
aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o Dr. Jorge Mantesi, médico de família e comunidade, que vai falar sobre as doenças infantis, prevenção e cuidados. E você aí de casa também é nosso convidado. Esperamos vocês.